Olá, bem-vindo. Meu nome é Michele Barbosa, sou engenheira eletricista e atuo já no segmento de energia solar há mais de 5 anos. No último ano aí, bem focado nessa parte de regulação. E a aula de hoje vai ser sobre inversão de fluxo, né? Um assunto tão atual que vem causando tanto problemas aí no setor. Qual a ideia dessa aula? Que você consiga analisar as premissas do orçamento de conexão que veio com a indicação de inversão de fluxo e entender qual o melhor caminho, qual é a melhor direção e o que que você pode e deve analisar quando você receber esse orçamento de conexão com essa indicação de inversão de fluxo da distribuidora. Então, eu vou compartilhar com você aqui um mapa mental que vai nos guiar justamente para que você entenda, primeiro, se você tem recebido, se você tem na mão realmente um orçamento que tem validade. Por quê? Porque um orçamento de conexão quando ele é solicitado, né, quando a gente solicita ele pela distribuidora, ele tem algumas premissas para que a gente possa considerar ele um orçamento válido ou não, né? Então, o que que é um orçamento de conexão válido quando a gente fala no assunto de inversão de fluxo? A gente tem aqui que primeiro verificar se a indicação daquela distribuidora confirma de que aquela inversão de fluxo é realmente no posto de transformação ou junto alimentador. E o que que ela considera como posto de transformação? Não a distribuidora, mas a Aniel deixa isso claro para a gente. Então, a Aniel nos lembra que ela vai considerar como posto de transformação a subestação ou os transformadores de média e baixa tensão de propriedade da distribuidora. Então, caso a inversão de fluxo se dê em algum dispositivo diferente destes, então não se deve se falar ali em inversão de fluxo. Além disso, no orçamento de conexão, a distribuidora precisa trazer ali a análise e demonstração dessa inversão de fluxo. Caso não tenha essa demonstração, também ele não é um orçamento válido. Depois, ela precisa trazer os estudos detalhados com custo, participação financeira, cronograma das alternativas que estão baseadas no artigo 73. Então, lá no artigo 73, traz as premissas e quais são essas alternativas. Então, a distribuidora deve trazer no mínimo as 5 alternativas. Ela pode até trazer outras, mas no mínimo ela precisa apresentar essas 5. E essas 5 precisam estar detalhado o custo, participação financeira e o cronograma. Também, a inversão de fluxo não se dá caso a unidade consumidora do grupo B tenha um transformador exclusivo. Nesse caso, né, um ofício de 2023, a ANEEL deixa bem claro que, nesses casos, a análise de fluxo deve ser realizada no nível de tensão imediatamente superior, visto que não pode ser considerado inversão no próprio transformador exclusivo. Um outro detalhe muito importante, a distribuidora ela não pode negar a conexão, tá? Então, ela não simplesmente pode reprovar uma solicitação de orçamento de conexão. A Aniel deixou isso bem claro no ofício 99 de 2023 também, onde ela indica que a aplicação do artigo 73 não deve resultar em uma resposta de que não é possível realizar a conexão, visto que as alternativas previstas devem conduzir a essa solução técnica que permita a conexão, ou seja, a aplicação do artigo não suprime o direito do consumidor e demais usuários à conexão. Então, ela não pode negar um orçamento de conexão, inviabilizando ali a conexão do consumidor, alegando a inversão de fluxo, tá? E o projeto executivo, com os custos, cálculo de participação, cronograma de execução deve ser sempre elaborado apenas para aquela alternativa de menor custo global? Não, tá? Então, a Aniel também deixou bem claro que a distribuidora deve avaliar a obra de mínimo custo global para cada uma daquelas alternativas no artigo 73, e não apenas no que ela acha que é viável. Então, primeiro se você tem um orçamento de conexão que não segue estas premissas, qual é o seu direcionamento? Qual é o seu caminho? Contestar a validade desse orçamento e solicitar um orçamento válido. Veja que você já vai partir da premissa de que aquele não é um orçamento válido e, portanto, você não recebeu. Inclusive, cabe depois, inclusive, a solicitação de ressarcimento por não cumprimento de prazo, já que ela não te enviou dentro do prazo o orçamento válido, você, inclusive, pode solicitar também esse ressarcimento. Mas entenda que seria um bom direcionamento que você se guiasse, então, para que você não tenha em mãos um orçamento válido, tá?
Bom, caso você tenha um orçamento válido, né, o que fazer? Aliás, quando você não tem orçamento inválido, o que que você vai fazer? Então, você tem a regulação ali na sua mão para te auxiliar. Então, você pode utilizar o artigo 69, né, como base ali do seu processo administrativo, que você vai entrar na ANIEL. Então, você vai solicitar, então, a relação havendo necessidade, né, de responsabilidade de obras, você vai solicitar ali os prazos, se atender ou não os prazos de conexão, você vai pedir a memória de cálculo dos custos orçados, o custo atribuível do consumidor, ou seja, no artigo 69 você tem todas as premissas do que precisa ter no orçamento de conexão. Como no seu caso não teve, né? Não teve ali prazo de conexão, não teve memória de cálculo dos custos, não teve o custo atribuído ao consumidor e à distribuidora, então você solicita todos esses detalhes ali, tá? Na sua defesa. No artigo 78, ó, diz que a distribuidora ela deve disponibilizar ao consumidor, sempre que solicitado, os estudos que fundamentam a alternativa escolhida, no prazo de 10 dias. Então, olha que interessante. Você já sabe que você pode ou não ter um orçamento válido, uma vez que você tiver um orçamento inválido, você vai, através do artigo 69, se basear e pedir, então, o estudo dos cronogramas, do custo de cada alternativa. E no artigo 78, ele fecha ali entendendo que a distribuidora tem até 10 dias para te enviar esses estudos, tá? Então, é bem importante isso. E é direito do consumidor a conexão? Sim, tá? É direito do consumidor a conexão. No FAQ da Aniel, ela deixa bem claro aqui, vou dar um zoom aqui para vocês verem, que sim, caso a conexão de novo, o aumento de potência injetada implique em inversão de potência, ainda assim é direito do consumidor ter as opções de alguma alternativa do artigo 73 e a partir disso, tá, ter a conexão dele de forma, né, viabilizar a conexão dele ali, tá? Obviamente que alguma dessas opções podem ter ali um custo financeiro que não, assim, tenha junto um retorno financeiro para o cliente, né, que o payback dele ali não esteja dentro daquele custo. Mas ele precisa saber qual é, ele precisa dos detalhes desse custo, do cronograma dessas obras. E o que que tem no artigo 73, né? Quais são as opções? As opções mínimas que devem apresentar no orçamento de conexão são essas daqui: reconfiguração do circuito ou remanejamento da carga, uma vez que remanejando essa carga ou reconfigurando o circuito, essa inversão de fluxo, né, ela pode ali ter escoamento, definição de outro circuito para conexão da geração distribuída, conexão em nível de tensão superior, lembrando que nesse caso, se o cliente ele é conectado em média tensão, ele já entra no grupo A, então ele teria que fazer uma contratação de demanda, redução da potência injetável de forma permanente ou redução da potência e ela limitada ali em dias e horários pré-estabelecidos. E aí é muito importante saber que nesse caso de redução de potência injetável de forma permanente, a gente já tem uma resolução, né, que é a resolução 1098, que foi atualizada recentemente, que nos traz como é feito esse cálculo, né? Não é a mercê do que a distribuidora quiser de potência mínima, tá? Então, lá na resolução 1098, caso, né, pelo menos uma das alternativas, uma atualização importante, tá, da resolução 1098, se a alternativa um ou 2 for identificada como viáveis, não há necessidade da alternativa um e 2 do artigo 73. Não há necessidade de um estudo e análise das demais alternativas, tá? Então, isso é uma atualização na resolução 1098. E no caso do artigo 73, tá, né, junto com a atualização da resolução 1098, o que que veio? Então, dispensa-se a análise de inversão de fluxo, ou seja, não vai ser necessário a análise de inversão de fluxo no caso de não injeção de potência, que seria o caso do projeto Zero Grid, o óbvio tendo que ser dito. E no caso daqueles consumidores que entram dentro do critério de gratuidade, que a gente tem ali algumas premissas, né, como potência disponível até 50K, uma única unidade consumidor, atenção de atendimento em até 2,3, né, então que entra dentro desse caso aqui, a geração distribuída, se for compatível com o aumento né, dessa unidade consumidora durante esse período, a distribuidora vai liberar, então. Lógico que ela libera conforme ali a simultaneidade. Então, na resolução 1098, traz esse cálculo, essa dispensa de inversão de fluxo. A potência provavelmente pode não ser a solicitada, mas vai ser proporcional à simultaneidade, tá? Então, fica bem interessante porque flexibiliza e viabiliza de alguma forma. E no caso também, a resolução 1098 trouxe a flexibilidade do ERA projeto de até 7,5, dispensando a análise de inversão de fluxo.
Então, se você tem um projeto de 3, 4, 5K, 6 até 7,5, em que não há necessidade, né? Porque é vedado o envio e recebimento de excedentes, a realocação de excedentes e desses créditos, então, o consumidor ele vai assinar o formulário, solicitando que ele quer participar do que foi chamado de fast track. E aí, portanto, não se dá análise de inversão de fluxo. Não é que ela não existe, tá? E aí tem muita essa confusão no setor. Ah, então quer dizer que até 7,5 não existe inversão? Não. Ela continua existindo no posto de transformação da distribuidora. Contudo, a distribuidora vai ignorar aquela usina, né? Aquela usina, apesar de a subestação continuando tendo essa inversão de fluxo, essa flexibilidade trouxe, então, a possibilidade de fazer esses projetos de até 7,5, em que a análise de inversão de fluxo ela nem é estudada para aquele consumidor. Ela é simplesmente liberada, tá? Essa é a questão aqui, tá? E aí, o que fazer? Como fazer? Uma vez que você já tem essas premissas, você vai definir, então, a linha de argumentação, partindo do princípio se esse argumento tem validade ou não. E ainda que a distribuidora te envie ali as 5 opções do artigo 73, se ela não tem de forma clara quais são os custos e prazos, você pode questionar, tá? E aí você elabora esse ofício, lembrando que você pode solicitar, então, a distribuidora que ela te envie ali os dados da rede dela, né? Então, você pode pedir qual que é o escoamento sem inversão de fluxo, você pode pedir ali as potências e tensões disponibilizadas naquelas barras, e aí você abre a reclamação diretamente no site da Aniel. A nossa recomendação aqui agora é sempre que você abra diretamente lá no site da Aniel, você consegue acompanhar de forma online esse processo, esse protocolo, para receber, então, a resposta ali da Aniel junto com a ouvidoria. A Aniel vai abrir um protocolo direto na ouvidoria da distribuidora, tá? Então, aqui são as premissas para que você consiga entender se o seu orçamento tem validade ou não e qual é o caminho que você pode traçar, tá? Além disso, para você que está aqui, eu acho importante aqui abrir mais um ponto, é, né, para você que quer, é possível ter um acompanhamento de todos os meus casos de inversão de fluxo, e não só de inversão de fluxo, né? Afinal, você trabalha no setor de energia solar, você sabe a quantidade de problemas diários quando a gente fala sobre prazos, quando a gente fala sobre orçamentos de conexão em relação à distribuidora. Elas têm errado bastante no quesito de prazos de vistoria, de orçamento de conexão, valor de obra no orçamento de conexão, o não atendimento do critério de gratuidade, quando o cliente não deveria ter participação de obra, e mesmo assim ela coloca ali um valor de participação de obra. E isso tudo, na maioria dos casos, a gente tem poder de pedir um ressarcimento para a distribuidora. Então, a inversão de fluxo é um problema latente agora, mas a gente, dentro de um setor regulado, onde a gente tem a regulação do nosso lado e a gente tem na outra ponta as distribuidoras que não vêm cumprindo, a gente consegue auxiliar o nosso cliente no direito dele com regulação, sabendo fazer uma boa análise da fatura daquele cliente para verificar se realmente houve algum erro ou não, seja ele do consumidor B ou do consumidor A, tá? Então, existe essa possibilidade desse acompanhamento, tá? Está aberto as vagas para o treinamento análise de fatura do grupo B e do grupo A. É meu curso completo, onde a gente aborda a análise da fatura dos consumidores B, em relação a fio B, a relação a imposto, ICMS, PIS, CONFINS, a iluminação pública, como se dá a aplicação desses impostos, como se dá com ou sem geração distribuída. Também a análise dos consumidores do grupo A, como que é essa contratação de demanda, como que é a análise da melhor modalidade tarifária, se a gente consegue trazer ali alguma economia, algum ajuste para esse consumidor, e principalmente isso tudo com a base principal, que é a regulação. Ou seja, a distribuidora não cumpriu algo, a fatura está incorreta, o que que a gente faz? Eu consigo ter esse acompanhamento com os meus alunos de perto, porque a gente não abre turmas grandes. Então, os alunos estão a todo tempo lá, tirando suas dúvidas dentro do nosso grupo de WhatsApp. E aí você tem acesso ao curso, às aulas, de forma vitalícia, né? É uma condição que a gente provavelmente não abre novamente. Então, se você está aqui vendo esse vídeo e quiser saber, né, como entrar e se matricular nessa turma, aqui na legenda dessa aula tá o nosso link para você fazer sua matrícula. Tá o link e também tem um contato nosso de WhatsApp, tá? Caso você tenha alguma dúvida aqui, para você entrar em contato com a gente e também tirar sua dúvida. Espero que essa aula tenha te ajudado a te dar um direcionamento e um caminho sobre inversão de fluxo.
Bom, de qualquer forma, você me encontra também no Instagram, Inge Michele Barbosa, para poder auxiliar você com todas as suas dúvidas em relação à fatura e regulação. Um ótimo trabalho para você e até mais. I'm walking on fire, my debt is in pay. I take myself higher, so I'm feeling okay. Look at me now, I'm done with the chase. I taught myself how, now I'm feeling okay. I taught myself how, now I'm feeling okay. I wanna take my time to make my decisions, change my mind for no damn reason. I'm riding solo, I'm feeling so low. Break me down, but I won't be in prison. I hold my ground till my heart stops beating. I'm riding solo, I'm feeling so low. You tell me you need me, you tell me you want me, but you know I'm better off alone. You tell me you need me, you tell me you want me. Now I'm feeling okay. I taught myself how, now I'm feeling okay. I wanna take my time to make my decisions, change my mind for no damn reason. I'm riding solo, I'm feeling so low. Break me down, but I won't be in prison. I hold my ground till my heart stops beating. I'm riding solo, I'm feeling so low. So